Oi, meu nome é Pamela Caporali, estou no 9º semestre de jornalismo e fui a produtora do documentário Baguais Elétricos. Oi, meu nome é Amanda Risso, eu também sou estudante do curso de jornalismo e também estou no 9º semestre. E eu fui a diretora e editora do documentário Baguais Elétricos. Nós viemos aqui contar para vocês, no programa Laboratório, como foi a produção do nosso documentário Baguais Elétricos. O documentário Baguais Elétricos conta a história de alguns músicos do Rio Grande do Sul. No próximo bloco, você acompanha na íntegra o documentário. E depois nós voltamos para contar detalhes da produção para vocês. Olha, eu acho que o rock gaúcho, né, esse termo, né, que a gente usa aqui e que eu não vejo nada de errado, eu adoro esse termo, né? Tem gente que fala, não, que vocês são muito regionais, vocês são muito bairristas, é rock brasileiro, é rock nacional. Não, eu acho que é rock gaúcho, né? Tem uma personalidade muito grande, né? Uma força muito grande. Eu acho que é o melhor rock que se faz no nosso país, né? O diabo é da fronteira, os explode bolhadeira, na guaiaca o facão, só bebe, serve chimarrão. O lance da música um pouco se confunde com a minha consciência, né? Eu acho que não tem algum momento, ou pelo menos não lembro de algum momento na minha vida que eu não tivesse atento à música ou a música fazendo parte daquilo um pouco que eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que eu buscava fazer. Cresci numa casa onde, né, a música sempre foi muito importante, não só importante para o nosso crescimento, como até financeiramente, sabe? Então, tipo, eu, desde dessa época eu já enxerguei a música com essa importância assim na minha vida. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, né? E então, através do meu irmão mais velho, que eu tive o primeiro contato assim com música, né? Lá em 1975, é onde eu me lembro, né? Eu tinha 6 anos e era uma mistura de rock com a onda da discoteca que estava chegando, né? Então, as primeiras coisas que eu me lembro de ter escutado foi o Peter Frampton e depois um álbum do Rick Wakeman que meu irmão tinha, que era o Viagem ao Centro da Terra, que era bem progressivão, assim. Eu nasci asmático e me recomendaram que eu tocasse um instrumento de sopro. Praticasse vários esportes desde a infância, né? E principalmente também tocasse um instrumento de sopro. E aí eu me interessei e comecei a praticar o saxofone, assim, né? A princípio, bem jovem, né? Numa época eu saía com o instrumento debaixo do braço, caminhando pelas ruas de Porto Alegre, ouvia alguém tocando numa garagem, batia para poder tocar junto. Foi ali pelos 5, 6 anos que eu acompanhava minha irmã no cinema. Ela ia namorar, eu ia para cuidar o namoro. Aí ela assistia e eu pedia para ela ver musicais, né? Então eu assisti muito filme do Roberto Carlos, dos Beatles, principalmente do Elvis, que fazia muito cinema na época. Meu pai ouvia bastante rock também, minha irmã. Eu acho que foi a partir disso, assim, né? Tocar já foi um outro lance, assim, né? A gente ouvia muito Ramones, Sex Pistols, então era mais fácil, assim, tocar com urgência, assim. A família sempre escutou muita coisa, o rádio sempre teve ligado, assim, né? E as referências de lances que rolam ao natural, assim, de rádio, de televisão, assim, os grandes veículos de comunicação e tal, tudo aquilo sempre foi muito digerido, assim, pela família.
né? Mas tradicionalmente como qualquer família, assim, dos anos 70 ali, que foi a década que eu nasci e tal. Com uma fita VHS que meu pai trouxe do exterior, eu acabei vendo os videoclipes. E em um dos videoclipes era Too Young to Fall in Love, do Mötley Crüe. Daí eu botei na cabeça que eu queria tocar no Mötley Crüe de qualquer forma, e eu queria entrar naquele mundo ali, né, de briga, e de distorção, e de confusão, e de ter uma banda, de ter amigos e sair aí pra tocar. E aí os meus amigos tinham banda, eu curtia essa história de música, mas nunca sonhei em ser músico, né? Eu queria ser... Aliás, é errado tu perguntar o que tu queria ser quando tu tá no ensino médio, né? Tu quer ser qualquer coisa, né, cara? E eu botei que eu queria ser um Ramones. E aí, anos e anos depois, uma colega minha veio me dar o parabéns. Assim, cara, tu conseguiu, tu tocou com os Ramones. Eu falei, é mesmo, né? Não tinha me ligado. Ela que me lembrou dessa história. Então, essa história de música começou ali pela virada dos 80 para 90, né? Eu não tenho certeza com quantos anos foi, assim, mas eu sei que foi na casa dos meus avós, porque meu avô tinha um violão lá, ficava escondido, e daí eu mexia no armário e acabava encontrando e tocava e batucava nele sem poder, assim. E daí, posteriormente, meu avô me deu esse violão. Um dia eu estava na aula e aí passou assim, o pessoal dos Canarinhos, que era um coral, né? E assim requisitando pessoas, né, para esse coral e tal. E aí eu me candidatei e tal. E aí o cara pediu para eu cantar ali para ver se eu realmente dava pro troço. E aí eu fui ali, mandei maior rock and roll, né? E aí o cara falou, não, esse aí não dá e tal, porque desde aquela época eu já gostava já de rock ali, aquela onda, assim, Roberto Carlos e tal, né? E aí, como o negócio desse coral era mais careta, eu já fui, assim, limado ali. E aí eu fui aprender a tocar violão e tal, e tocar o que eu realmente gostava. Ligo o rádio do meu carro, pego a estrada, não sei nem pra onde vou. Ponho óculos escuro, deixo a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar. Num romance a 100 por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me fala de amor. Eu lembro que uma vez eu estava na sala de aula e chegou a secretária de educação de Tupã, assim, pessoal, eu tô com as fichas de inscrição tô com fichas, né, para quem quiser se inscrever para Coxilha Piá, de Cruz Alta. E eu nunca tinha cantado, assim, para grandes públicos e coisa. E eu peguei uma ficha e foi dessa pilha aí que surgiu o meu primeiro festival nativista, assim, sabe? A gente já se classificou para final e a partir dali eu não parei mais, cantei até os meus 17 anos em festivais nativistas. Com 10 anos eu conheci o Kiss, e aí que foi a minha piração mesmo, né? Dizer, isso aí é legal, né? E comecei a tocar mesmo com 15, né? Quando a gente morava no Rio, e aí eu vim pra cá com 15 anos, aí que no colégio que eu fui ter colegas que já tinham guitarra, meu primeiro contato com a guitarra e tal. No aniversário de 7 anos eu liguei para todas as minhas tias, enfim, tinha várias tias, para pedir dinheiro para comprar o meu primeiro violão. E ali eu comprei meu primeiro violão aos 7 anos e comecei a tocar, enfim, nunca mais parei. Meus pais me compraram uma eletrolinha, né, a pilha, e compravam discos eruditos, e logo que a onda dos Beatles surgiu também, eu era, vamos dizer assim, pré-adolescente, eu já estava ouvindo Beatles na eletrolinha, e música erudita também, e a partir daí me interessou participar de corais, que existia bastante pela cidade. A minha primeira banda eu montei em 1970. A minha primeira banda com assim, o pessoal que era do clube onde eu frequentava, né, lá em Porto Alegre. E desde ali eu não parei mais de tocar ali, desde os anos 70, né, que a gente fez a nossa primeira banda
para ir né, tocar num bar em Tramandaí e tal também. Aí chegamos lá, tocamos só rock, e aí a gente ficou, era para ficar um mês, aí ficamos acho que uma semana, 10 dias, e nos botaram para rua porque nós tocava só rock, e os caras queriam samba e tal. Naquela época a gente não sabia tocar samba. Comecei a estudar violão erudito e montei uma banda com 2 colegas de ginásio, mais meu falecido irmão, e estreamos oficialmente em 1979 na Faculdade de Medicina da URGS. Depois do Liverpool e do Bicho da Seda, aqui houve um hiato do rock na cidade, no estado. E se ouvia muito música instrumental, muito jazz, muita música brasileira. E o Mutuca fez um bar, ele montou um bar ali na frente do Hospital Mãe de Deus, na José de Alencar, chamava Rock de 88. E ele queria uma banda de rock para tocar todos os dias, né? Isso lá por 82, tudo. E aí ele trouxe dois amigos dele lá do Rio Grande e quis acrescentar mais um baixista, mais um outro elemento, que seria eu e mais um baixista, né? Para formar essa banda que foi os Garotos da Rua, que começou a tocar nesse bar do Mutuca. Eu lembro no Instituto de Educação, que é uma escola pública aqui de Porto Alegre, que eu estudava, tinha outros caras que também tinham interesse pela música e começavam a tocar violão e tal. Então tinha uma troca de informação ali na escola e dali, daqui a pouco, as relações foram ampliando e outros caras entrando nesse círculo também, e acabou se formando a primeira banda, que foi o TNT, né? Mas a gente se juntou na faculdade por 2002, 2003, eu e o Richard, que era o baixista, hoje não é mais da banda, e como uma desculpa de beber e fazer som às sextas-feiras, assim. Não tinha nenhuma pretensão além disso, só que a gente não queria ficar tocando as músicas dos outros e a gente começou a compor. Não importa a loucura que faças, o som nasce pra todos. Nesse mundo tem muito malandro, mas sombra pra poucos. Não importa a loucura que faças, o som nasce pra todos. Naquela época tu era um pouco diferente, assim, né? Tu passava por um período relativamente grande, primeiro dentro do teu quarto, tentando aprender, né? Tocando, para depois tu se sentir preparado para formar uma banda, né? E na real o Rosa pintou através de uma sugestão do Flávio, né? Do Flávio Basso, né? O Júpiter Maçã, porque eu e o Baré, que era o nosso antigo baterista, e a gente trabalhava como road dos Cascaveletes, né? E aí numa das viagens dos Casca, o Flávio chegou e falou: pô, por que vocês não fazem uma banda para abrir os shows dos Cascaveletes, né? Então pintou a partir daí, né? Quando ela começa a dançar, a noite não vai terminar e eu brinco a noite inteira com meu bem. Quando ela começa a dançar, a noite não vai terminar e eu brinco a noite inteira com meu bem. Nossa primeira apresentação eu abri pro Tequila Baby, assim, então a gente começou bem, né? E ao mesmo tempo, assim, tinha essa pegada, porque nós estamos, né, na várzea, né? É a Série C, né? É, total, assim, a várzea do rock and roll gaúcho, a Série C, sabe? Que eu considero, assim, um lugar muito confortável, porque
Na várzea é onde o pessoal faz porque gosta mesmo, né? Faz por amor. E não que não se faça isso, mas tu tem que ter é uma outra pegada, né? O James trabalhava na Secretaria de Educação, eu era estagiário da URGS, na época eu fazia história na URGS, então eu dava aula em contrato emergencial, né? E aí eu tinha que pegar material lá na Secretaria de Cultura, o James trabalhava dentro da Secretaria de Cultura. Tinha uma rua aqui em Porto Alegre onde as pessoas se reuniam, que era Oswaldo Aranha, né, no Bonfim, e as pessoas iam pra lá conversar sobre música nos domingos, né, de tarde. E eu encontrava ele direto lá, daí, vamos fazer um ensaio. A gente fez um ensaio, tocamos o que a gente sabia tocar na época, Ramones, Beatles, alguma coisa de Rock Brasil, né, o Tarja Rigor, Legião Urbana, essas coisas assim. E a gente começou a juntar outros amigos, começou a ensaiar, sempre nos sábados, né, porque domingo tu ia para Oswaldo Aranha, então não ensaiava domingo. Sempre ensaiava no sábado de tarde, e aí durante a semana eu trabalhava e tal, fazia as funções minhas. Mas nunca pensei em gravar uma música, nunca pensei em fazer um show, nunca pensei em gravar uma demo. O tempo passa, não sei porque o tempo voa. Talvez eu não me importe mais ao deixar. Então a gente passou todo o perrengue de uma banda iniciante, né, tocando em tudo quanto é boteco, biboca, algumas vezes chegando a praticamente pagar para tocar, porque tu tirava do bolso passagem de ônibus, né, equipamento, e chegava lá não ganhava nada. Então a gente passou um aperto grande, né, e também as demos, né, juntar grana, tudo por conta da banda, assim, né. É um caminho que mais ou menos todas as bandas trilhavam naquela época, né. Então era uma época onde realmente tudo conspirava para que se chegasse a esse resultado, né? A começar pelo público, que parecia ter uma vontade acima do normal de consumir um cenário que era regional, né? que era de casa, aliado com o fato de que as pessoas responsáveis pelos meios de comunicação resolveram botar essa vontade do público no ar. Eu acho que é uma conjunção de fatores, um momento histórico, mas sem dúvida nenhuma a química que existia entre a gente era única, né? Tanto no TNT como Cascaveletes depois, e uma insanidade de perseguir os nossos sonhos. Isso era uma coisa clara, né? De estar tocando, de estar fazendo música, de querer ser como os nossos ídolos, né? De ter uma banda e de conquistar o mundo. Isso era uma coisa clara. O plano era conquistar o mundo, sem dúvida. Pô, imagina chegar num baile e ouvir Pusher, Born to Be Wild. Então a gente tocava See Me Feel Me, essas músicas todas. Tocava How Many More Times, que é do Led Zeppelin. Uma coisa assim que a gente... Aí lá pelos meio do baile a gente entrava com um sambão também, que era para poder também a gente poder continuar tocando, né? Então foram as bandas que mais também marcaram, né? O Tá na Tiriça e tal, porque a gente foi... assim, os precursores, né, digamos, desse novo movimento que depois se, né, espalhou nos anos 90 e que teve, digamos, o seu boom ali. Cascaveletes surgiu essencialmente de uma insatisfação minha em relação à falta de espaço que tinha para as minhas composições no TNT. Então, eu, o Charles, o Jotes e o Flávio, nós tínhamos um lance bacana, mas eu sentia falta de colocar as minhas histórias na banda também, né? E tinha uma parceria firmada do Charles com o Flávio. E TNT já é, enfim, uma banda que fez sucesso rápido, né? Também a gente estava num ótimo momento, estava com o estúdio marcado para gravar disco novo, um LP na época, que era uma epopeia, assim, uma coisa fantástica de fazer. E
E eu e o Flávio saímos e montamos a banda, né? Eu me lembro que a gente passava todas as noites arquitetando isso para poder montar essa nova banda, que seria algo completamente novo e maluco, e, enfim, tudo que acabou sendo realmente. E nós fizemos o Cascaveletes muito rápido, acabamos de cumprir uma agenda que tinha com o TNT, fizemos Cascaveletes, estreamos no Ocidente em 2 noites bombásticas e, enfim, foram 5 anos intensos. Me bateram demais até fazer sangrar. Um dia a gente sentar no banco de trás do Cadillac e não anda mais. Me bateram demais até fazer sangrar. Um dia a gente sentar no... Talvez um cara bonito ou um rico otário. Agora eu dirijo um carro roubado. Uma grande formação foi essa banda Júlio Reni Expresso Oriente, que durou 4 anos. Teve algumas mudanças na formação, mas foi uma banda que me marcou muito, porque tinha um escritório forte de produção e venda, de shows. Me marcou muito a minha carreira. Gravamos um álbum em 90. As pessoas pensam que eu gravei o primeiro disco e fiz sucesso. Não! Muito pelo contrário. A gente lançou a demo. A demo a gente lançou em 95, chamava Fiesta Sombreiro Rock and Roll. A gente prensou 2.500 fitas. Prensou não, a gente mandou, né, gravar 2.500 fitas, vendeu tudo. Aí chamou a atenção da Ipanema FM, que era uma rádio que tinha aqui em Porto Alegre, que começou a rodar as músicas, e aí chamou a atenção da gravadora City, que nos chamou para fazer uma audição lá, gostaram, assinamos com eles, e lançamos o primeiro disco em 96. Mas não aconteceu nada. Aí a gente lançou em 99 Sangue e Pólvora, que também não foi uau, assim, sabe? O disco foi lançado em março, ele só foi acontecer em novembro de 99, quando entrou nas rádios Velhas Fotos. Aí sim, quando entrou Velhas Fotos nas rádios do sul do Brasil, aí eu tive que largar o meu estágio, porque eu tinha mais shows do que tempo para poder preparar as aulas, né? Eu sei que isso não traz você de volta para mim. E olhar você pela janela é ilusão, mas meu princípio ainda está longe do fim. As rádios apoiavam naquela época, precariamente, mas ainda tentavam apoiar. É aquela coisa que tu é ali guri, e aí tu quer gravar uma música para colocar no rádio. E naquela época a gente não tinha tanta assim, tecnologia como agora e tal, né? E aí a gente gravava, gastava toda a grana que tinha para gravar ali, todo mundo fazia aquela vaquinha, né? Para gravar, chegava lá na rádio, os caras ouviam e diziam, pô, muito boa a música, cara, mas a gravação não tá legal e não é compatível aqui com o som aqui da rádio, então não vai dar pra gente tocar, né, a música de vocês. Então era sempre isso, né? Aí depois que a gente foi aprimorando, mais gravando, e aí que aí em 91 e tal, aliás, 87, que a Banda Leila gravou um disco, né? Que aí foi uma coisa que era mais, digamos, compatíveis com o formato das rádios, né? A partir daí as rádios começaram a tocar nossas músicas em demotape, em 85, principalmente a Ipanema FM, né, que divulgou muito o trabalho da gente, todo mundo. E a rádio tinha um certo alcance até o interior e nós começamos a ir para outras cidades. O público nos recebia bem. Público carente, assim, só tinha acesso pelo rádio, as bandas, vendo ao vivo, eles prestigiavam bastante. A abrangência da rádio nessa época era importantíssima. Era a alavanca para as bandas conseguirem chegar nos palcos do interior do Rio Grande do Sul, né? A vontade, assim, da rádio de divulgar essa turma passava pelo fato de que muitos daqueles que estavam em rádio tinham sido colega de faculdade da turma que tocava. Então, foi uma turma, assim, que
que acabou entrando, tipo assim, quando tu ouve hoje em dia o Porã falar assim, eu tenho 25 anos de rádio. Sim, o Acústico tem 25 anos de banda. Então, era comum da gente e do Porã estarem nos mesmos lugares, nos mesmos bares. A gente deve demais, assim, primeiramente à Rádio Ipanema, né, a Ipanema FM, né, extinta, infelizmente, que naquela época não tinha essa coisa do jabá tão gigante como é hoje em dia, né, era uma rádio que tocava o teu som porque o cara tinha escutado e tinha gostado, né. E então a gente chegou lá com a primeira demo ainda em fita rolo de 0,5 polegada lá para Kátia Suman, e era um som que a gente nunca gravou, que se chama Tudo Acabou, e a gente gravou em Caxias e a Kátia chegou, colocou na máquina, curtiu e já começou a rodar. E logo depois disso também rolou a minha parceria com o Teddy, né? O Teddy me presenteou com a letra do Inferno Vai Ter Que Esperar, né? Que é a música que projetou o Rosa mesmo, né? Nem um tiro, nem uma gota de sangue, o inferno vai ter que esperar. Sorriu e disse adeus, o inferno vai ter que esperar. Os palcos do interior é que tu fazia o grande público, né? Porto Alegre é mais mídia perfumaria, né? Claro que os shows da Tequila e Porto Alegre são sempre lotados, hoje é sempre lotado, os ingressos esgotam rápido, mas as pessoas acham que as pessoas montam bandas para fazer sucesso na capital. Não, é errado. As pessoas montam bandas para fazer sucesso no interior. Eu posso te amarrar no meu sangue morrer. Eu fiz uma balada sangrenta, pensando nela. Tudo que ela gosta eu não faço, tudo que ela pensa eu não sei. Tenta esquecer, não muda nada, nada, nada. Fico batendo com a cabeça na parede, está me drogando pra fazer eu esquecer. Nada de lembranças, nada de sonhos pra mim. Que a gente, né, tá aqui falando, né, do rock gaúcho enquanto começo, ele tá mistificado pelo tempo, né? A gente ia de Kombi para os shows, muitos shows eram ruins, né? A qualidade de som era precária, era um momento tecnologicamente muito complicado, né? Mas tá aí, é a história. Quando a gente vai tocar, por exemplo, assim, no oeste catarinense ou paranaense, a gente vê que tem muita excursão, a galera viaja quilômetros, muitos quilômetros. Até que um dia vocês vieram tocar aqui, não sei o quê. Então acaba sendo, como a gente não vai com tanta frequência, acaba sendo muito bacana, porque tu vê que pergunta quem é que é da cidade, a metade, ou a outra metade é de vários outros lugares. Eu acho que tem muito daquilo... é rock gaúcho, já imagina uma coisa... é TNT, é Cascaveletes. Eu acho que isso está muito relacionado com aquela galera daquela época, né? Inclusive, acho que só estou fazendo rock porque eles me influenciaram muito, né? Eu, me vendo como rock bagual, me vendo como rock gaúcho, eu tenho... O nosso mestre de cerimônias é um diabo piochado. A gente ainda ficava assediado no Rio de Janeiro, mas era mais fácil para a gente viajar para o resto do país, fazer os shows. E eu acho que eles nos aceitaram bem, no geral, assim. Nunca tivemos um problema, assim, de ser excluído por ser do Sul, pelo contrário. Até eu acho que dá um toque, assim, diferenciado. Assim, olha, músico do Sul ficou sinônimo de músico competente. Isso é uma coisa bacana. Então, um pouco o bairrismo gaúcho, assim, que é verdadeiro e presente, ele tem esse lado bom de cultuar um pouco as coisas que são feitas aqui, ao mesmo tempo que deixa de aproveitar outras coisas boas que poderiam, né, cruzar a fronteira com mais harmonia. Mas, essencialmente, o que é chamado de rock gaúcho é muito bem visto fora do Mampituba para cima, né?
Eu fiz uma turnê com Milionários e Zé Rico antes deles morrerem. Foi uma melhor turnê que eu fiz, tão boa quanto os Ramones. Os caras eram umas figuras. Toda a equipe técnica deles eram roqueiros. Eles tinham uma banda, os roadios, técnico de som, o produtor tinha uma banda de rock. E eles falando, eu sentado no camarim, aí sentou o milionário e ele falou, ô, tua voz é rasgada, né? Eu falei, como é que tu faz pra manter? E eu, o cara é um puta velha, né? O que eu vou fazer, né? Cara, eu não faço muita coisa, não. Eu também não, só tomo cachaça. Que coisa mais legal, cara. O milionário sentado do teu lado falando isso. Country Music Television, na época, tinha canal no Brasil e passava basicamente música sertaneja. Aí eles fizeram uma eleição via público e a gente surpreendeu com o nosso country rap ali, uma letra meio desbocada, perante os sertanejos, das duplas de sertanejos da época, assim, né? Cowboys me marcou muito também. Lá vem o jovem cowboy chegando na cidade. Depois do trabalho no campo e uma longa viagem. Tempo lá da Bandalheira, do nosso primeiro vinil que a gente gravou. Depois a gente gravou aquele primeiro vinil ao vivo em 91, no Taj Mahal, que era uma casa noturna que tinha em Porto Alegre, que todo mundo tocava, a Blitz, o Barão Vermelho, todas as bandas que estavam assim estouradas naquela época vinham tocar no Taj Mahal, lá nos anos 90, final dos anos 80 para os anos 90 ali. Eu comecei a fazer faculdade de produção em mídia. Isso me deu a chance de produzir algumas coisas assim. Então em 2014, com a Avalanche, eu fiz uma ponta em um curta-metragem que se chamava Escrúpulo. A Avalanche era uma outra formação, ela tocou um som autoral, ela pôs um som autoral que se chamava Amanhã, que é uma composição do Giovanni Brandi. A gente colocou esse som na trilha do curta, já para diferenciar um pouco das bandas, porque quem tá no underground tá sujeito a tudo, né, cara? Tá sujeito a um mau tempo. Então eu pensava em destacar a Avalanche, de certa forma, fazendo algo diferente. E como fazer isso, né? Vou fazer um curta, só que dessa vez colocando a Avalanche como ponto central da trama, né? O que há de errado com esse meu visual? Pra quê? Tanto esforço, isso é uma coisa normal. Vamos com calma, vamos combinar. Arrumo da vitrine, mas não queira me mudar. Então pare de sonhar acordado. Mude esse seu jeito de roqueiro cansado. Fique esperto, sem mais nenhum pio. Ou vai continuar com esse seu pulso vazio? Então, num dia a gente tá em cima de um palco tocando rock and roll, virando whisky na galera e se divertindo. E no outro dia a gente tá gravando um curta-metragem ou um programa, algo do tipo. Então é muito divertido isso. Eu sempre quis participar de algo desse tipo, assim. Houve um programa de TV em que fomos expulsos pelo Chacrinha, no meio da música, porque o Chacrinha veio oferecer uma cenoura pro rapaz do baixo, e ele namorava com uma das chacrete e havia uma portaria que não podíamos namorar mais nenhuma chacrete, que os chacretes não podiam mais estarem relacionados com os músicos, então ele ficou bravo, porque ele estava namorando uma das chacretes, e mandou o Chacrinha enfiar a cenoura, né? E de repente você ouviu aquela voz assim, para tudo! Era uma gravação, né? Vocês fora! A gente foi contratado para tocar numa casa aqui em Cachoeira do Sul, que, sei, é o pessoal mais de grana, assim, não tinha muito a ver com que a banda, com o perfil da banda. E lotou, assim, eu lembro que estava totalmente lotado, assim, cheio de gente feia, assim, mal vestida. E a proprietária da casa, ela nos ofereceu o triplo da grana que a gente estava indo tocar pra gente não tocar, porque ela estava com muito medo. Ela tava com muito medo, assim, um monte de gente feia, assim, os caras muito na pilha, assim, de ouvir os Garbonas, assim. Esse é um lance que eu me lembro, assim. Ela triplicou, assim, eu pago tanto e vocês não tocam. Aí a gente fez um acordo, a gente pegou metade então, do que ela tava oferecendo, a gente tocou 5 músicas e tentando acalmar o pessoal, assim, que eles iam quebrar tudo, assim. Muito legal, assim, tava lotadaço. A gente teve a oportunidade de tocar com outras bandas antes, né? A gente tocou com o Guns 4 vezes, a gente tocou com o Alice Cooper, com o Deep Purple, mas o Kiss foi aquele sonho de garoto, né? De criança, né? Eu, molequinho lá com 10, 11 anos, eu já era doente, né?
repeti o ano por causa do Kiss. A minha mãe me colocou numa psicóloga por causa do Kiss quando eu tinha 11 anos, então quando veio a notícia que a gente abriu o show dos caras, assim, foi demais, né? Um show assim que para mim foi muito diferente assim fazer foi a gravação do DVD, que eu me lembro que foi uma energia absurda, assim, sabe? Eu dou bastante importância a esse negócio de energia e coisa. E eu lembro que aquele dia, assim, tava uma vibe tão louca, assim, dentro do Opinião. O Opinião completamente lotado. E eu me lembro que eu pisava, assim, parecia que o chão do palco era meio como se fosse um colchão, assim, sabe? Parecia que eu tava flutuando. E foi louco mesmo, assim, sabe? Passou voando, assim, o dia da gravação. Mas foi um dia que parecia, assim, que a banda não era só o single no palco. Parece que tava todo mundo jogando junto, assim, sabe? Parecia que era uma conquista não da banda, mas era uma conquista de todos aqueles 1000 e poucos que estavam ali no Opinião no dia. Ele sabe tudo que vai acontecer. Assistiu todos os filmes que você quer ver. Cuidado que ele pode entrar na tua mente, te dar um beijo, te puxar o tapete. Te puxar o tapete. Eu descobri que a música ela tem envolvimento muito maior do que só a parte cultural da coisa, ela tem envolvimento político, social muito grande e educacional muito grande, né? Se tu trabalha música nas escolas, música eu digo por ser minha área, mas eu vou ser um pouco mais abrangente, tá? Se tu trabalha artes nas escolas de uma maneira focada, não um desenho, focada, tu tem uma escola com pessoas que vão pensar melhor do que as outras escolas. Fato. Foi uma longa luta, né? Como eu disse, hoje eu estou cansado. Me sinto cansado já da estrada, já assim, né? Ainda estou na estrada, ainda faço shows esporádicos, cada vez mais esporádicos. Posso dizer que eu me defino como um cara esforçado. Para mim, a vida sem a música não existe, assim, né? Então, ela realmente representa aquilo que me faz ter vontade de acordar todos os dias, né? Tipo assim, se realmente me for tirado a música da minha vida, daí é melhor eu fechar as contas e ir nessa. É aquela história, a música para mim é tudo, né, cara? Eu toco desde guri, né? Coisa que eu sempre idealizei, né? Sempre quis assim, então... Às vezes as pessoas, alemão, e aí, tu vai continuar tocando? Eu falei, não, cara, eu vou continuar tocando, ainda mais um tempo e tal também, né? É o que eu falei, né? Estamos com pouca munição, mas continuamos atirando, né, cara? Tem algumas coisas que só o rock acaba te proporcionando, que é ir tocar mais ainda, que é, eu acho que tu acaba, por exemplo, quando tu tira uma música, tu toca em cima dela, assim, parece que tu consegue sentir o que a pessoa estava sentindo quando ela fez aquele som ali. Tu consegue ver melhor a ideia que ela queria passar. E eu acho que isso só, tipo, quem estuda a música e tipo, ali consegue tocar, faz essas coisas, eu acho que tu acaba sentindo isso. A música para mim é muito mais uma necessidade do que uma atividade profissional, né? Eu faço porque eu preciso fazer, eu componho porque eu preciso compor, eu canto e toco porque eu preciso fazer isso. Porque se tira isso, um pouco as coisas não têm tanto sentido. Me imagino fazendo 1000 coisas, mas eu tô sempre fazendo música, sabe? Eu tô sempre querendo encarar novos desafios e tô sempre tendo 1000 ideias, 1000 coisas, mas quando eu vejo, a música tá envolvida em tudo que eu penso, sabe? Pô, a galera fala, não, o rock and roll tá morrendo, o rock and roll morreu, o rock and roll vai morrer, ele ressuscitou e tal. Não sei, nós estamos aqui e cada vez que a gente toca, porque não é só o rock, assim, ele pega o nosso rock, ele é um rock gaúcho, mas ele é mesclado mais ou menos com aquilo que a gente vive aqui da nossa terra, né? E eu acho que, porra, a juventude, a galera, ela sempre vai estar inventando formas novas e como o rock ele já é mais antigo,
Talvez hoje ele não esteja na moda por uma questão comercial, uma questão industrial, mas aí sim que a gente vê que ele existe, porque daí ele existe na sua forma primitiva, né? E eu espero, na prática, que o mercado artístico, cultural nesse país, nessa cidade, né, nesse estado, realmente ele melhore. A gente precisa de formadores, de agentes, de produtores, de empresários, que fomente o mercado nessa área, que transforme isso num bom negócio para todo mundo. Quem curte rock and roll tem que apoiar mais o nosso rock and roll aqui, a galera que vai estar vendo esse vídeo, apoia o rock and roll gaúcho, apoia o rock and roll autoral, porque eu vejo muita gente, show tributo tá sempre lotado. Porque é mais fácil de ir lá, tu não precisa fazer força para gostar daquilo que tu já conhece, que tu já tá ouvindo há muito tempo. Às vezes eu acho que é preguiça da galera. Porque, pô, passa coisa boa na timeline de todo mundo, tem certeza, todos os dias, bandas que os caras nunca ouviram, e que às vezes é só apertar o play pro cara se apaixonar e pensar assim, putz, por que eu não ouvi isso aqui antes, saca? Então eu acho que o recado que eu posso deixar é escutem as bandas da tua cidade, escuta as bandas do teu estado, do teu país, escuta as outras também, escuta o que tu quiser, mas tenta dar uma moral, uma força pra gente, sabe que a gente tá trabalhando, investindo e tá querendo dar o melhor pra vocês sempre, todas as bandas aqui do estado com certeza querem sempre dar o melhor do rock and roll pra galera aí, com certeza. Sua cara ninguém vê no escuro da estância, iluminando um calafrio, percorrendo a distância, sereno fedendo a enxofre, há milhares de anos, travando guerra nas trincheiras, massacrando os castilhanos. O diabo é da fronteira, os explode bolhadeira, na guaiaca um facão, só bebe, serve chimarrão. Você assistiu o documentário Baguais Elétricos e depois nós voltamos para contar como foi a produção do documentário. O documentário Baguais Elétricos foi produzido para a disciplina de projeto experimental no segundo semestre de 2016. A Amanda gosta muito de rock e eu assim meio que me aventurei na história dela, né, no gosto musical dela. E eu disse a dela, Amanda, vamos fazer alguma coisa sobre rock. E eu, sobre rock, ela, vamos contar alguma história legal. Ou a gente começou a pesquisar e a gente viu que o rock gaúcho ele tem forte influência no Brasil e até no exterior. E aí, com isso, a gente foi pegando, assim, alguns artistas de várias décadas para saber como que eles começaram no rock, como que foi aquela influência naquela época. Porque, querendo ou não, o cenário musical hoje é um pouco diferente do que era anos atrás. E as dificuldades que as bandas encontravam lá, também algumas se repetem, algumas já evoluíram, né? Também não tinha YouTube, não tinha internet, então era tudo mais difícil. E aí, com isso, a gente foi à caça das pessoas, dos entrevistados, elaboramos um roteiro, então, para saber o que nós queríamos descobrir deles, né? O que a gente ia perguntar para eles. A nossa decisão, pelos entrevistados, partiu principalmente da ideia de contemplar todas as décadas do rock gaúcho. Então, a gente tem músicos que começaram lá nos anos 60, até músicos que começaram, por exemplo, em 2010. Então, a nossa ideia era contemplar todas essas décadas e também trazer artistas que são ícones assim, no estado, que são nomes de referência, e também alguns artistas da cena underground, que também estão passando por isso e estão mostrando as dificuldades que os músicos mais conhecidos já enfrentaram também, né? Sim, a gente teve muita sorte, porque todo mundo que a gente entrou em contato foram super queridos com a gente, toparam da entrevista, daí a gente foi para Porto Alegre, a gente foi para Cachoeira, daí a gente foi para vários lugares, assim, conhecer um pouquinho, todo mundo foi super aberto, nos recebeu super bem,
sabe? E assim, ajudou a gente bastante. O mais difícil foi a edição, porque a gente tinha muitas horas de gravação. E aí, tipo, a gente teve, assim, que ser bem crítica e bem dura também, assim, no que usar e no que não usar. Porque ao mesmo tempo que tu quer usar tudo, tu não pode usar tudo de todo mundo, né? Então, aquele olhar, assim, jornalístico, bem apurado, para saber o que realmente a gente quer mostrar e o que a gente vai realmente, assim, contar da história de cada um deles. No total foram 11 entrevistados, então é um documentário extenso. E para isso a gente realmente precisou de muitas horas de edição. Então a gente ficou final de semana editando, a gente ficou até meia-noite, 1h da manhã, aqui no próprio curso de comunicação a gente ficou editando. Então gerou um trabalho, mas que no final eu acho que deu certo, acho que a gente conseguiu concluir o nosso objetivo. A parte da gravação foi muito bacana, a gente acabou indo 2 vezes para Porto Alegre, 2 vezes para Cachoeira, algumas outras vezes a gente também gravou aqui em Santa Cruz. Então, no total, a gente percorreu mais de 1.000 quilômetros aqui no estado para retratar a história desses músicos, né? E também é importante salientar o papel importante que a equipe da Unisc TV teve, porque todos eles, tanto o Hélio, quanto o Pablo, o Valmor, o Luiz, sempre que a gente precisa de alguma coisa, porque como assim, ó, tu entende uma parte, a gente aprende uma parte no curso, só que a gente também não sabe tudo. Então assim, eles sempre foram super queridos até para nos auxiliar, tanto o equipamento, o que a gente vai precisar, a gente vai gravar em tal lugar, o que a gente precisa, né, o que a gente precisa de autorização e tudo mais. Então, assim, até na parte de edição, de áudio, alguma coisa de imagem no próprio documentário, assim, sempre nos ajudaram. Então, foi muito, muito bacana. Bom, por a gente ser do curso de jornalismo, eu acho que algumas dificuldades que a gente enfrentou foi na questão da produção mesmo, que muitas coisas que um documentário precisa, a gente não tinha tanto a base teórica, né? Então, a gente procurou isso através de livros do nosso orientador e também dos funcionários da Unisc TV. Eles sempre nos auxiliaram, então a gente foi para as gravações já com toda uma ideia de como a gente deveria fazer. Eu também fiz uma disciplina optativa de documentário, então acho que eu já tive uma base teórica para conseguir agora fazer o documentário no nosso projeto experimental. E também a gente pesquisou várias coisas na internet sobre alguns documentários que já saíram sobre música, sobre artistas, pra gente mais ou menos assim, ó, prestar atenção no enquadramento, sabe? Algumas coisas assim mais técnicas que a gente não tinha, né, a gente não tinha muita habilidade com isso, pra observar mais ou menos assim, que enquadramentos que ficava legal do entrevistado, o cenário, o fundo, pra gente ter mais ou menos assim uma base, né, pra gente mais ou menos saber o que a gente queria. E o bacana também foi que depois assim, de todo o trabalho, porque foi um trabalho duro, sabe, assim, não é fácil, mas assim, ó, tu vê que tu consegue falar com as pessoas, tu consegue entrevistar, tu consegue editar o material, tu consegue, assim, chegar no produto final pronto, é uma alegria, assim, muito grande, né, porque a gente sabe que às vezes é horas sem dormir, é final de semana que a gente vinha editar, e era, assim, preocupação para saber se a gente conseguir cumprir o prazo, se a gente conseguir fazer uma coisa que a gente se orgulhasse depois, não ficasse aquela coisa assim, eu poderia ter feito melhor. Sabe? Então, acho que isso é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, assim, de ter orgulho de mostrar, a gente fez esse projeto experimental, a gente fez um documentário. Porque a gente poderia ter feito qualquer outra coisa, uma série, uma websérie, um programa de televisão, mas não, a gente gosta de complicar um pouquinho a vida, né? Porque também, se tudo fosse fácil, não teria graça. E realmente, eu acho que o documentário, ele cumpriu o objetivo dele e fica como um registro histórico, né? Então, todo mundo que tem interesse em saber mais sobre o rock gaúcho pode conhecer um pouquinho mais através desse documentário, porque vai retratar um pouco da história de todos os músicos ao longo de várias décadas, no caso, então tem muita história legal. Os entrevistados, eles foram muito gentis com a gente. Quando a gente tentou entrar em contato com eles, a gente conseguiu marcar facilmente, assim, as gravações, e quando a gente chegou lá, a gente foi muito bem recebido. A gente deixou eles também livres para escolherem quais seriam os locais de gravação, para eles se sentirem bem e nós também se sentirmos bem com isso, né? Então a gente foi na casa dos entrevistados, a gente foi em estúdios, a gente foi em casa de amigo deles gravar. Foi um documentário que todo mundo acho que se sentiu bem. Realmente o clima das conversas foi um clima muito descontraído, saíram muitas histórias engraçadas, a gente não conseguiu colocar todas no documentário, mas tem algumas muito engraçadas e que na hora da gravação todo mundo ria,
Teve algumas histórias tristes que eu também particularmente cheguei a chorar, então foi um documentário que marcou bastante a mim e acho que todo mundo que estava envolvido. E é legal tu poder mostrar esse registro histórico para todo mundo, então quem quiser assistir vai poder curtir um material bem bacana. A gente espera que vocês, então, né, que estão assistindo a gente, que vão assistir o laboratório, curtam também, gostem também. E se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber um pouquinho mais sobre o entrevistado, podem entrar em contato com a gente, né, Amanda? Ou até pode pesquisar no Google ou em vários sites. Tem um site muito bacana que é sobre o rock gaúcho mesmo, que tem todas as bandas, a história, as músicas lá que vocês podem olhar. Para quem tem interesse sobre o assunto, assim, é bem bacana, bem legal. Esse foi o programa Laboratório, com o documentário Baguais Elétricos. Espero que vocês tenham gostado. Não percam a próxima edição. Tchau! Tchau! Laboratório, um programa que mostra o que os alunos do curso de Comunicação Social produzem. Laboratório é na Unisc TV. Documentários, curtas de ficção e vídeos experimentais. Reportagens, animações, videoclipes, programas de TV e VTs publicitários. O audiovisual em destaque, experimentação, erros e acertos. Tudo isso e muito mais no laboratório. Comédia, drama, terror, suspense, laboratório. Histórias reais, histórias inventadas. Laboratório. Roteiro, pauta, script, laboratório. Pré-produção, produção, pós-produção. Laboratório. Ideia, roteiro, decupagem, orçamento. Produção, edição, finalização. Laboratório. Direção de cena, direção de arte, direção de fotografia. Direção de produção, curta-metragem, é no laboratório. Isso é laboratório na Unisc TV. Aí é um dedo só, eu botei dois de novo. Isso é laboratório na Unisc TV. Tu não pode rir!